E eu nesta manhã queria partilhar uma mensagem convosco. Quem viu nas redes sociais já sabe o tema, que é a cura para a insatisfação. E eu quero vos dizer que, em primeiro lugar, a primeira pessoa para quem esta pregação é para mim. Eu sou portuguesa e, como tal, nós os portugueses gostamos muito, assim, de dizer muito bem das coisas que nos acontecem na nossa vida. Podemos ter 350 coisas boas, mas normalmente nós vamos olhar para quê? Para as 3 coisas más que nos aconteceram durante a semana. E sabem, é por isso que é bom nós lermos, estudarmos e meditarmos a palavra de Deus, não 1, 2, 3 vezes, mas todos os dias. Porque muitas vezes nós estamos a ler coisas que já lemos há muito tempo, que já aprendemos desde a nossa infância, mas Deus fala connosco naquele momento e nós precisamos de ouvir a palavra dele naquele momento para aquele assunto. E quando eu estava a pensar acerca do tema que iria falar e a questão da insatisfação, eu comecei a pensar numa das áreas em que eu já trabalhei e ainda trabalho um pouco, que é a nível do marketing. E agora vocês dizem, não me digas que vamos ter aqui uma formação em marketing. Não vamos. Não vamos porque eu não vou-vos dar nenhuma formação. Mas só para vocês perceberem que uma das coisas que é estratégico no marketing muitas vezes é criar necessidades às pessoas. Há uns anos atrás ninguém imaginava que íamos ter no nosso bolso uma câmara fotográfica, uma câmara de filmar, um telefone, uma televisão e quase tipo uma sala para conversarmos. Há 20 anos ou 30, ninguém imaginava que isso poderia acontecer. Eu ainda sou do tempo em que as televisões eram a preto e branco e não tinham comando, o comando éramos nós. É por isso que agora andamos todos assim mais gordinhos, não é? Já não andamos tanto até à televisão para ligar e desligar e mudar de canal, porque agora até não são só 1 nem 2 canais, são milhares de canais. Mas eu queria pedir ali aos meus amigos da multimédia para porem o slide seguinte. Talvez vocês não percebam bem o que é aquela imagem, mas eu achei tão interessante que inventaram uma torradeira onde vocês podem pôr a vossa própria selfie, o vosso próprio retrato a sair na torrada. Se há coisa mais criar uma necessidade do que isto, eu não sei. Porque quando de manhã eu estou para comer torradas, eu ainda não estou a ver muito bem até beber o meu café, muito menos olhar para a minha cara, porque se for a minha cara àquela hora eu vou-me assustar, porque ainda não bebi o café, ainda estou assim naquela fase que ainda estou a tentar acordar. Mas reparem, uma torradeira em que sai uma torrada com a nossa própria cara. Portanto, o homem tem inventado coisas que nós não imaginamos, não é? Mas sabem, por mais invenções que nós possamos ter e por mais coisas que nós possamos procurar, há alguma coisa dentro de nós que não fica satisfeito com todas as coisas que nós possamos ter. Há alguma coisa que tem a ver com aquilo que nós somos. E há alguma coisa que tem a ver com aquilo que só Deus pode fazer na nossa vida. E eu não estou a falar só para pessoas que nunca entregaram as suas vidas a Jesus, que nunca começaram uma vida com Deus. É para todos nós. É para começar por mim. Nós já ouvimos aqui esta manhã e ninguém sabia, ninguém tinha acesso a isto tirando o meu marido. O meu marido não está aqui, está em casa. Mas ninguém sabia exatamente o que é que eu ia pregar, mas Deus sabia. E esta mensagem não é só para quem não conhece Jesus, é para todos nós que estamos aqui, todos aqueles que estão a ver e todos aqueles que poderão vir a ver no futuro na internet, onde quer que estejam a ver. Há uma insatisfação dentro de nós que só Deus é que pode satisfazer. Amém? Amém. Os irmãos acreditam nisto? Amém. Estou a dizer uma verdade? Amém. Então vamos continuar juntos e vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías, no capítulo 55, muito conhecido, Isaías 55, e vamos começar por ler apenas 2 versículos. Isaías capítulo 55. Isaías 55, e diz assim: Vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho daquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Amém? Nós muitas vezes ouvimos esta leitura nas mensagens evangelísticas, mas esta leitura e esta passagem aplica-se a todos. Deus está a fazer um convite a todos.
todos os que têm sede. E não estou a falar desta sede. Graças a Deus que houve uma alma caridosa que me foi buscar uma garrafa de água, porque eu disse, eu tenho sede. Mas não é desta sede. Não é uma garrafinha de água que se compra ali nos supermercados ou numas máquinas fantásticas cá por aí que se ligam diretamente à água. Não. É outro tipo de sede. Deus está a transmitir esta mensagem, está a fazer um convite a todos os que têm sede, a todos os que sentem uma falta de sentido, uma falta de propósito. Imaginem um ambiente desértico, onde vocês olham à vossa volta e só veem areia. Não há oásis, não há nada. Não há poços, não há um sinal de vida. É para quando nós nos sentimos assim, ou quando nós estamos assim, que Deus nos está a chamar. E se tu sentes que a tua vida está um deserto, e se tu sentes que não vês à tua volta nenhuma luz, nenhum caminho, esta mensagem é para ti. Venha Jesus. Amém? Vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Quando Jesus fala das bem-aventuranças, ele fala dos pobres de espírito. Isto fala de pessoas que assumem que são espiritualmente falidas, que não têm possibilidade de espiritualmente se governarem. E aqui Deus está a fazer um convite exatamente da mesma maneira. Se vocês acham que não têm capacidade, se vocês acham que não conseguem sentir satisfação na vossa vida, então venham ter comigo. E este convite não é um convite vazio, é mais do que isso. Jesus disse, vocês sabem muito bem, estes versículos, vinde a mim, alguns... Quais? Quem? Vinde a mim? Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E sabem, Jesus não faz este convite como qualquer outra pessoa que pode subir a um patamar e fazer um convite. Eu não posso vos fazer este convite, mas Ele pode, porque Ele tem todo o poder. Amém? Ele não apenas quer fazer, Ele pode fazer. E muitas vezes nós olhamos para Deus como se fosse uma autoridade humana limitada no seu poder. Deus não tem limite no seu poder. Deus tem todo o poder. E é este Deus que é o nosso Pai maravilhoso que nos quer ajudar e que quer satisfazer o nosso interior e o nosso coração. E talvez tu nunca tenhas tido um relacionamento com Deus e estejas aqui ou estejas a ouvir-nos pela primeira vez. Então Deus tem para ti alguma coisa que só Ele é que pode dar. Mas talvez nós andemos na igreja há muito tempo e estejamos a passar uma fase ou já há muito tempo que sentimos que estamos num deserto. Então esta palavra também é para ti. Deus está-te a chamar, vem a Ele. Deus já disse aqui, já ouvimos Deus a falar connosco. Agora estamos a ler a palavra e coincide, porque claro, quando é o Espírito Santo a dirigir, as coisas coincidem. Vem a Ele. Ele pode satisfazer a tua sede interior como ninguém. Mais ninguém pode fazer isto. Não importa a circunstância, não importa a situação. Deus quer e pode satisfazer a nossa sede interior. Amém? Então, segundo versículo. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom e a vossa alma se deleite com a gordura. Muitas vezes nós temos tanto, mas para nada. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e dizemos, eu já fiz isto, eu já fui professor de escola dominical, eu já preguei, eu já evangelizei, eu já isto e aquilo, mas agora estamos completamente parados. Ou eu tenho isto, eu tenho aquilo e vou conquistar mais isto e vou conquistar mais aquilo, mas não nos sentimos satisfeitos. E este versículo fala, não é questão de nós termos dinheiro ou termos alguma coisa, fala de nós termos as nossas prioridades trocadas. Quando o povo de Deus que estava em exílio retorna à terra prometida, eles começaram a reconstruir algumas coisas e começaram a reconstruir as suas casas, mas chegou a um momento em que estavam tão confortáveis nas suas casas que não estavam minimamente preocupados com um lugar de culto a Deus. Obviamente que nós hoje podemos cultuar a Deus em qualquer lugar, mas naquele tempo a presença de Deus estava no templo e era importante para o culto a Deus. E o que é que Deus faz? Deus manda o profeta Ageu falar ao povo. E o profeta Ageu diz, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz,
Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estocadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saqueel furado ou num saco roto. A inversão das prioridades na nossa vida como filhos de Deus muitas vezes faz com que nós não nos sintamos satisfeitos. Porque nós, em vez de sermos salvos, servos e santos, nós estamos safos do inferno, satisfeitos e sentados. Invertemos os esses. Irmãos, Deus não nos chamou para nós ficarmos sentados no banco da igreja o tempo todo. Deus não nos chamou para nós andarmos a seguir uma religião, uma tradição dos nossos pais, porque conhecemos alguém e começamos a ir à igreja e é muito bom e os jovens são muito simpáticos. Não dá para ver por baixo das máscaras, mas eles são. E recebem-nos muito bem, ou porque o pastor nos ajuda, ou porque alguém tem preocupação connosco e até nos ajudam. É mais do que isso, é nós colocarmos Deus em primeiro lugar, é nós deixarmos que Deus trabalhe no nosso coração, e nós temos um santuário. Um santuário que é Ele que trabalha. Um barro que é Ele que molda. E quando se molda ao barro, quem já trabalhou em barro, eu sou de uma terra onde há muita cerâmica, né? E eu trabalhei com barro e quase não, levaram-nos a uma barreira e nós vimos todo o processo. E trabalhar o barro e estar a amassar e apanhar aquelas impurezas, temos que as tirar, porque senão aquilo quando vai ao forno vai arrebentar. Porquê? As impurezas com o aquecimento. E Deus muitas vezes quer trabalhar na nossa vida, mas como nós temos as prioridades trocadas, Ele não nos obriga. Ele até vai dando situações na nossa vida para nós abrirmos os olhos e percebermos que estamos longe dEle, que estamos na igreja, mas se calhar no nosso coração não está nele. Irmãos, hoje é dia de nós pormos isto em ordem com Deus. Deus não quer que a gente permaneça na igreja a morrer e a definhar espiritualmente. Porque, perdoem-me, Deus não quer que nós estejamos na igreja a definhar espiritualmente. Quem quer isso é o nosso inimigo. Porque Ele sabe que se nós estivermos a definhar espiritualmente e andarmos aqui só para marcar presença, nós não vamos ser úteis para trazer outros para Deus. Porque lá fora há muita gente que não conhece Jesus. E nós estamos aqui agarradinhos muitas vezes à nossa tradição e esquecemos essas pessoas. Porquê? Porque nós deixamos que as nossas prioridades andem trocadas. Nós vimos à igreja para Deus nos dar alguma coisa e não para nós darmos alguma coisa a Deus, que é adorar a Deus. Claro que nós temos as nossas lutas, claro que nós temos as provas e também já ouvimos falar disso nesta manhã aqui. E Deus está connosco e Deus ajuda-nos. Irmãos, mas nós precisamos de colocar a nossa vida em ordem. O povo de Deus, que Deus tinha tirado do cativeiro, não foi uma coisinha qualquer, foi uma coisa milagrosa, porque foi mesmo alguém, um rei, que decidiu permitir que o povo voltasse à sua terra, um rei que não era judeu, não servia a Deus, foi uma coisa milagrosa. E agora estavam a beneficiar de tudo o que tinham recebido, mas não estavam a colocar a sua prioridade no sítio certo. E se calhar nós dizemos, antes de eu ser crente, eu fazia isto, acontecia, mas depois já nos habituámos tanto a viver esta vida assim, que andamos aqui ao sabor do vento e nós não temos um relacionamento pessoal com Deus diário. E Deus quer isso, Deus quer, porque tu precisas, eu preciso, a igreja precisa e aqueles lá fora também precisam. Amém? Então, esta troca de prioridades leva-nos a ter fraqueza espiritual. Mas Deus é aquele que tem o melhor para nós. Amém? Deus é aquele que tem o melhor alimento para nós. Deus é aquele que tem o que nós precisamos. Ele tem a sua palavra para nos ajudar. Ele tem a sua presença para nos fortificar. Deus deseja satisfazer a nossa alma de uma forma que mais nada nem ninguém pode satisfazer. E ainda hoje, se tu te sentes insatisfeito, Deus está aqui para satisfazer aquilo que está dentro do teu coração. Mas tu precisas de colocar as tuas prioridades em ordem. Amém?
Depois, mais à frente, no versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Muitas vezes nós andamos a adiar decisões na nossa vida. E há algumas que nós podemos adiar, não é? Olha, não sei se ainda não tenho dinheiro para comprar, não temos dinheiro para comprar uma casa. Obviamente que vamos ter que adiar. Ainda por cima os créditos agora vão mudar, não é? É melhor a gente fazer contas à vida. Mas há decisões de vida ou de morte que nós não podemos adiar. Se vocês vissem uma criança a começar a sufocar, vocês iam fazer alguma coisa? Depois logo se vê. Há de aparecer alguém melhor do que eu para fazer isto. Vocês iam logo agir. Porquê? Porque é a vida daquela criança que está em risco. Não é? Irmãos e amigos, há decisões na nossa vida que nós não podemos adiar. A hora é agora. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É um clichê mas é verdade. Dizer, não sabes o que é que pode acontecer daqui a 5 minutos. É verdade. É verdade, nós não sabemos. Então, o convite de Deus não é para daqui a bocado, não é para amanhã, não é para quando tiveres 60 anos. É já. Mesmo que tenhas 80, 90 ou 100. É agora. Deus tem este convite agora. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Chamem por Ele. Há uma urgência em procurar Deus e pedir-lhe ajuda. Jesus disse: qualquer que beber desta água, neste caso era a mulher que estava ali no poço, não é? Ao meio-dia a tirar água, Jesus disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Não é uma água qualquer. Ele satisfaz e ainda dá para nós alimentarmos os outros. Também mais à frente, ainda no Evangelho de João, Jesus levantou-se e disse: se alguém tem sede, vá ter com outra pessoa e beba. Não, venha a mim e beba. Parece que hoje o tema do culto devia ser: venham a mim. Amém? E no fundo é a resposta para o tema da pregação: venham a mim. Depois, ainda em João, Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus não está a dizer, e nesta passagem alguns discípulos ficaram, alguns não muitos, foram-se embora porque ficaram escandalizados. Vocês têm que comer de Jesus. Como é que eu vou comer Jesus? Que significa que Jesus é a fonte, é o centro da nossa vida. Significa que as nossas prioridades, as nossas decisões, aquilo que nós fazemos e porquê é que fazemos, não é só o que fazemos, mas o porquê que fazemos está em Jesus. E nós, como cristãos, seguidores de Jesus, crentes em Jesus, nós não podemos ter só um rótulo ou uma máscara, como nós já ouvimos esta manhã. Nós precisamos de ser. E nós só conseguimos ser se nós crescermos. E nós só conseguimos crescer se estivermos junto a quem? Ao púlpito. Aquela Bíblia que a gente tem desde do dia em que eu me converti. Eu já não me lembro, porque já não tenho essa Bíblia, eu era pequena. Mas entendem? Não, é junto a Jesus, todos os dias. Amém? Nós precisamos de ir até Deus já. Se tu não tens Deus na tua vida e há alguma coisa que te separa desta satisfação, e o que nos separa da satisfação são as coisas que nós lá colocamos, são os erros, os pecados e a troca de prioridades que nós vamos acumulando, está-nos a separar de Deus. E penso que é aqui em Isaías que diz que há alguma coisa a separar-nos de Deus. Os nossos pecados fazem a distância entre nós e Deus. Mas sabem, essa distância pode ser contornada facilmente, não pelos nossos meios, mas por causa de Jesus. Jesus não apenas quer que nós contornemos essa distância, Jesus veio para derrubar essa distância, de uma vez por todas na nossa vida. E Ele tem poder para nos ajudar a que na nossa vida o pecado não tenha mais poder sobre nós, que nós sejamos controlados pelo Espírito Santo na nossa vida e não pelos nossos velhos hábitos na nossa vida. Mas isso é uma coisa, amigos e irmãos, que nós, a começar por mim, precisamos trabalhar todos os dias, porque há impurezas que se vão metendo lá no meio, que a gente deixa
e é um pensamento, e é uma resposta, e é uma coisa que nós fazemos, e nós começamos a deixar, e deixamos naquele dia de orar, e deixamos naquele dia de ler, e Deus começa a não ter espaço na nossa vida para trabalhar o nosso coração. E nós não nos alimentamos uma vez por semana, nem uma vez por mês. Como é que nós queremos que a nossa vida espiritual cresça se nós nos alimentamos às vezes só num culto por semana? Está na hora da igreja virar-se para Deus completamente. Se ainda não estás virado para Deus, se tens deixado que coisas te separem de Deus, está na hora de tu pedires a Jesus para tirar essas coisas. E se tu nunca entregaste a tua vida a Jesus, hoje é o dia para Ele, e Ele tem poder para tirar essas coisas da tua vida e dar-te uma nova vida. Amém? No versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Chegar-se a Deus significa reconhecermos que somos pecadores, reconhecermos que precisamos de uma nova vida, e isso tem que ser visível numa mudança de atitudes, porque Deus trabalha no nosso interior, amém? E como Deus trabalha no nosso interior, há uma mudança, não é? Aquilo que eu fazia, eu já não faço mais. Agora não vou cantar mais. Mas os nossos irmãos africanos têm essa música. Houve um câmbio. Já ouvi várias versões. Houve uma mudança quando eu nasci de novo. E essa mudança tem que acontecer. Então, nós precisamos perder para ganhar. Precisamos de largar aquilo que não interessa. E pode ser uma velha vida, e pode ser coisas que a gente tem permitido na nossa nova vida, que estejam lá. Tirar essas coisas para nós ganharmos o quê? Para nós ganharmos essa satisfação que só Deus é que pode dar. Amém? Deixar o mau caminho, deixar os maus pensamentos e converter-se. Converter-se não é mudar de religião, mudar de capa, mudar de rótulo. É uma transformação interior que se vê no exterior. Por isso é que quando Paulo escreve aos Gálatas, ele fala do fruto do Espírito, e há uma tradução que diz o fruto que o Espírito produz em vós. Quando nós demos espaço a Deus na nossa vida, Ele vai trabalhar no nosso coração e isso vai se ver cá fora. Nós até podemos ser grandes pregadores e grandes cantores, não é o meu caso, e outras coisas mais, mas se nós não temos o fruto, nós somos apenas uma árvore com folhas, mas que não tem nada para dar. Irmãos, e nós precisamos. O mundo precisa de ver o fruto do Espírito na nossa vida. E se tu, que ainda não conheces Jesus, gostavas de ter esta satisfação e ter esta nova vida, coisas na tua vida que tu já tentaste de 30 mil maneiras e não consegues mudar, Deus tem poder para transformar e mudar a tua vida. Ou talvez tu aches que não precisas mudar nada na tua vida e está tudo bem. Mas a verdade é que a Bíblia diz que todos pecaram e estão longe, estão destituídos da glória de Deus, da presença de Deus. E isso significa... E depois há outra parte que também diz lá em Romanos que o salário do pecado é a morte. Mas também diz lá que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós até podemos pensar que, e Romanos fala disso, em várias, olha, acaba com as desculpas de toda a gente. Dos que acham que são moralistas, dos que acham que são religiosos, dos que acham que não precisam de Deus para nada e podem viver a vida toda à sua maneira. Todos nós estamos longe de Deus, todos nós precisamos de Jesus. Todos. E ninguém aqui é melhor do que ninguém. Nós estamos aqui salvos pela graça de Jesus. Salvos porque Deus enviou Jesus para morrer por nós. Deus amou tanto o mundo, cada um de nós, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não se perca, não fique espiritualmente perdido e longe de Deus, mas tenha vida eterna. Amém? Então, nós precisamos de largar aquilo que não interessa para receber o perdão de Deus na nossa vida e começar uma nova vida. Virar as costas ao modo de vida antigo, e quando eu digo virar as costas ao modo de vida antigo, não é agora não falo mais com ninguém que eu conhecia antes, não é isso. Mas as coisas que estão erradas na nossa vida e que vão contra os princípios da palavra de Deus, deixar isso de lado e começar um novo caminho com Ele. Sabem, os judeus, quando Jesus veio à Terra, os judeus muitas vezes faziam coisas para o testar. Os judeus, quando eu digo judeus, os religiosos, os líderes religiosos. E uma vez houve uma mulher
que foi supostamente apanhada em adultério. Normalmente teriam que ser 2 pessoas, ninguém sabe onde é que andava o homem, mas pronto, estava lá uma mulher e segundo a lei judaica, aquela mulher tinha que ser apedrejada. Então, até à morte, exatamente, e chamaram-na lá e perguntaram a Jesus, então o que é que vamos fazer a esta mulher? O que é que Jesus disse? Quem de vós nunca pecou, atira a primeira pedra. Eles começaram a sair embora. A única pessoa que ali ficou foi Jesus. Ele era o único que nunca tinha pecado, nem nunca pecou, nem nunca na sua boca se achou engano. E o que é que ele disse? Ele perguntou-lhe, então onde é que estão os teus acusadores? Já não está cá ninguém. E Jesus disse-lhe, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. E muitas vezes nós lemos esta passagem e dizemos, pronto, Jesus não quis saber da vida dela, o que é que ela andou a fazer. Não é isso. Porque Jesus não diz, vai-te, que está tudo bem. Jesus disse, vai-te e não. E o convite de Jesus é, vem como estás, mas não permaneças assim. E às vezes nós queremos cair do lado do vem como estás e vive a tua vida à tua maneira e vem-te sentir bem na igreja e vamos só pregar aquilo que tu gostas de ouvir. Ou então é outro lado, tu tens que ser perfeito para vires para a igreja que é para seres aceito por Deus. E Jesus acaba aqui com essa história. Vem como estás, mas não fiques assim. Eu não te condeno. Tu estás perdoada. Ele percebeu que ela tinha um arrependimento, mas agora não podes voltar a fazer a mesma coisa. E sabem, irmãos, às vezes nós, como na nossa vida cristã, achamos, eu fiz isto errado e agora Deus já não me vai perdoar porque eu já aceitei Jesus uma vez. Não. Quanto mais tempo tu tiveres aí, mais tu vais definhar. Jesus disse, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Se tu te arrependes daquilo que fizeste, vem a Jesus, mas depois vai-te embora diferente. Jesus nunca deixa ninguém igual. Também já ouvimos aqui esta manhã. E é verdade, se tu vais a Jesus de coração sincero, sem cera, sem nada, sem maquilhagem, então Jesus, sinceramente, Jesus conhece o teu coração, Ele pode fazer esta mudança. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E como é que tudo se faz novo? Pelo poder de Deus. Amém? Deus quer e pode perdoar, restaurar e dar-nos uma nova vida. Basta nós irmos a Jesus, reconhecermos a nossa necessidade de perdão e deixarmos que Ele mude a nossa vida. Ir, reconhecer e deixar que Ele mude a nossa vida. Digam lá comigo. Ir, reconhecer e deixar que Ele mude a nossa vida. Reparem que estes 3 passos são comuns para todos os que estamos aqui. Se nós temos alguma coisa que nos está a separar da satisfação que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos de ir ter com Jesus, reconhecer que erramos ou que deixamos que coisas nos separassem dele e depois permitir que Ele mude a nossa vida. E isso é um processo, não é um evento apenas. Aquele processo de trabalhar o barro, que eu já fiz, e aquilo é assim um bocadinho, a gente sai de lá com as mãos todas vermelhas e lava e parece que a mão está sempre ali com a marca do barro. Mas esse processo de tirar as impurezas, Deus quer continuar a fazer na nossa vida todos os dias. Dói um bocadinho. Oh, é só comigo. Dói um bocadinho às vezes, não é? Porque Jesus disse que eu sou a videira, vocês são as varas, aquela vara que até dá fruto, eu ainda vou podar um bocadinho mais, que é para dar mais fruto. Talvez ninguém perceba muito aqui da agricultura, não é? Mas limpar e podar uma videira, aquilo ainda por cima... Aquilo é duro, não é? Imaginem, vocês serem uma árvore e Jesus estar-vos a cortar. Às vezes até para levar a vacina do Covid, já é o que é, imagina o que é Ele estar a cortar. Não é? Mas esse processo é tão importante para nós podermos fazer aquilo que Deus quer e dar fruto. E finalmente, estou quase a acabar, por acaso hoje não tenho relógio. Ok. Amém. Ainda tenho 3 horas para pregar, estou contente. Trouxeram a marmita? Pronto, ainda bem. Estamos a falar de comer e de satisfazer, mas vamos falar exatamente sobre isso. Vocês vão ficar satisfeitos com esta parte. Estamos não é quase a acabar, mas já passámos mais do meio da mensagem. Então, o próximo ponto é satisfeitos.
No versículo 10 de Isaías 55 diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. O método de Deus não é o nosso. A sua palavra é o alimento que nos satisfaz. Às vezes há aqui uns versículos neste capítulo que são um bocadinho tirados do contexto, como aqueles versículos que estão antes destes, que falam sobre os pensamentos de Deus são acima dos nossos pensamentos. Está-se a referir precisamente à palavra de Deus. A palavra de Deus está muito acima dos nossos pensamentos. A lei de Deus e a sabedoria de Deus, que muitas vezes nós não entendemos na nossa vida, às vezes situações que nós passamos, mas ela está acima de nós porque Ele tem um propósito maior, que nós muitas vezes não entendemos nem vemos. Porque isto não tem a ver comigo, irmãos. Tem a ver com Ele. O objetivo de Deus, ao deixar-nos ainda aqui nesta terra, é nós não apenas vivermos como igreja, isso é importante, e equipar-nos e estudarmos a Bíblia, mas é irmos alcançar os outros que ainda não conhecem Jesus. E nós só conseguimos fazer isso conhecendo a palavra de Deus, alimentando-nos da palavra de Deus, porque ninguém dá aquilo que não tem. Se nós não temos a Bíblia no nosso coração, se nós não estudamos a palavra, se nós não permitimos que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, nós não podemos dar aos outros. Então, muitas vezes nós queremos técnicas de evangelização infalíveis, quando aquilo que nós precisamos, em primeiro lugar, é de estar perto de Deus e conhecer a sua palavra. Não é? O que é que Jesus disse antes de subir? Disse para os discípulos ficarem em Jerusalém até que receberem uma formação em evangelismo explosivo. Foi isso que ele disse? O que é que ele disse? Para ficarem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder e recebereis o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, etc, etc. E vocês vão a Jerusalém, vão falar aos vossos vizinhos, vocês vão falar ao concelho que está ao lado, vocês vão falar no vosso país e vocês vão falar no mundo inteiro. E até hoje o Evangelho chegou até nós. Porquê? Porque eles tinham o poder do Espírito Santo. Irmãos, e nós precisamos não apenas de uma experiência uma vez num retiro com o Espírito Santo ou num culto, mas todos os dias. Todos os dias nós precisamos ser renovados com o Espírito Santo. O Espírito Santo e a palavra, que nunca trabalham de maneira independente, mas interdependente, trabalham todos para o mesmo e com o mesmo objetivo, vão trabalhar no nosso coração e vamos ser satisfeitos. O Espírito Santo começa por nos transformar de dentro para fora, para depois nos alimentar através da palavra de Deus, que produz o seu efeito em nós dia a dia, aquelas tais impurezas que precisam de sair. Paulo, quando escreve a Timóteo, já no fim da sua vida, diz: porque toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir no caminho da justiça, para que todo aquele que pertence a Deus seja reto e perfeitamente habilitado a executar o que é bom. Nós precisamos de conhecer, de estudar e de ser transformados pela palavra de Deus. Agora, duas coisas importantes antes de nós terminarmos. Como é que nós conseguimos ter uma vida de satisfação sendo crentes? E tendo problemas como as outras pessoas, situações como as outras pessoas. Já falámos, estando perto de Deus e da sua palavra. Estando juntos. Porque Deus não nos criou para nós vivermos isolados. Há para aí umas ideias ultimamente, assim um pouco, que dizem que tu só precisas de Deus e da palavra, não precisas de mais nada. Então é melhor tirarmos de Atos para a frente tudo. Até aquelas passagens no Novo Testamento em que Jesus fala: edificarei a minha igreja. O que é isso? Somos todos nós. A igreja somos nós. Nós precisamos estar juntos. E se temos dúvidas, comecem a estudar a Bíblia e vão ver. Palavra-chave do livro de Atos. Não está cá o nosso professor, que é o pastor Paulo Branco, que bem sabe falar sobre Atos. Uma das palavras-chave do livro de Atos é juntos. Juntos. Eles estavam juntos, os crentes estavam juntos. Vão ler Atos 2, no fim de Atos 2, o que é que fala? Os crentes estavam juntos, iam ao templo, estavam nas casas. Isto é muito importante, porque nós estando juntos, nós vamos animar-nos uns aos outros, assim é que deve de ser. Havia na escola dominical um corinho que era desanimados, não é?
Eu uma vez alterei a versão para desenhos animados, porque era a altura em que eu ia para a escola dominical. Então não havia desenhos animados, nem havia box para gravar. Portanto, se alguém se queixa da hora da escola dominical e tem box, não tem motivo para se queixar, porque eu não tinha box nem gravador. Mas, irmãos, desanimados não. É fácil. E que se nós vimos um irmão desanimado, vamos animá-lo. Amém? Por isso é que nós precisamos estar juntos. E isto é muito importante. E vocês sabem melhor do que eu, que uma ovelha sozinha é uma presa fácil para o lobo. Mas se ela estiver no rebanho com as outras ovelhas, o pastor mais facilmente cuida delas. Reparem que até nisso Jesus usou aquela parábola da ovelha perdida e daquele pastor que tinha mesmo a preocupação de ir buscar aquela ovelha, que tinha a ver com o sustento dele, obviamente, mas ali Jesus está a mostrar mais do que isso. Se aquela ovelha vir outra vez para o rebanho, Jesus diz que maior alegria no céu há. Se aquele homem ficou feliz por trazer aquela ovelha, maior alegria no céu há por um pecador que se arrepende. Quando nós estivemos a estudar isto lá em casa, ou foi uns desenhos animados que o meu filho viu sobre a parábola, ele depois perguntou se havia uma festa, então se havia bolo lá no céu. E eu disse, olha, não sei, filho, mas de certeza que há uma festa. Eu não sei o que é que vai haver, o que é que há nessa festa, mas se Jesus disse que há uma festa, é porque há uma festa. Então, não importa se há bolo ou não há bolo, o que importa é que Deus deseja que o rebanho esteja junto. Nós precisamos estar juntos. Quando nós começamos a achar que não precisamos dos outros, isto é um problema para nós. Nós precisamos, a igreja precisa estar junta. Nós estamos satisfeitos, ficamos satisfeitos ou somos satisfeitos porque a palavra de Deus e o Espírito Santo nos dão segurança. Pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo nós sabemos que somos filhos de Deus. E o que é que isso quer dizer? Então nós estávamos longe de Deus, éramos inimigos de Deus e Deus amou-nos e enviou o seu Filho para nos trazer a si, para nós sermos filhos de Deus. Isto não é uma coisa fantástica? Amém? Não é para nós termos, eu sou filho de Deus, por isso ninguém... Não é isso, irmãos. É nós sentirmos que nós temos a segurança da nossa vida, que nós sabemos onde estamos e para onde vamos. Amém? Sabemos que Ele está connosco, mesmo no meio das provações. Sabemos que essas provações... a gente não gosta nada. Senhor, dá-me paciência. Pois, mas o problema é que para nós termos paciência precisamos da tribulação, porque a tribulação é que produz a paciência. E essa parte nós não gostamos. Pois é. Então, em Romanos, Paulo fala sobre isto. A tribulação produz a paciência. Essas provações produzem em nós paciência. Para que na fartura ou na pobreza, na solidão ou na multidão, podermos dizer como Paulo, já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei o que é passar necessidades, sei também o que é ter em abundância, aprendi já a viver em todas as circunstâncias, tanto na fartura como na fome, tanto no conforto como nas privações. Posso suportar todas as coisas com a ajuda de Cristo, que é a fonte da minha força. Contudo, fizeram bem em me terem ajudado nesta difícil situação. Paulo está a escrever de uma prisão e está a animar os crentes em Filipos. Alegrai-vos. Ele estava na prisão. Eu quero ser como Paulo. Só que para ser como Paulo tenho que passar por coisas... Já viram o que é que Paulo passou? Nós queremos o resultado, mas é a McDonald's. E mais do que o Uber Eats. Nós carregamos na aplicação e ele vem sem a gente ter o trabalho de fazer nada. Ontem eu estive a fazer uns hambúrgueres para a hora do almoço. Fomos ao talho comprar a carne. E o senhor começou a dizer ao meu filho, tu se calhar preferias os hambúrgueres daqueles sítios, que eu já disse a marca, não devia, não sou patrocinada. E eu disse-lhe a ele assim, não diga isso, senão você vai ficar aqui sem clientes. Eu cheguei a casa e estive a fazer uns hambúrgueres e tal, e eu até arranjei assim uns pães de leite pequenininhos e fiz uns mini hambúrgueres. Ele ficou todo contente. Pois é, mas para fazer isso dá trabalho. Não era mais fácil eu ir ali ao drive, ou ligar, ou mandar e vir lá ter a casa? Era. Mas Deus não quer assim. Nós queremos o resultado, nós temos que passar pelo processo. Amém? Mas nós gostamos mais de eventos, pois, mas também há os processos que fazem parte. Então, para nós conseguirmos chegar a isto, para nós conseguirmos suportar, e às vezes eu fico admirada como é que... E eu gostava de ser assim, porque o Senhor precisa de me ajudar a trabalhar muito nesta área da minha vida. Porque eu vejo irmãos a passarem por certas coisas e eu digo, se eu tivesse passado por aquilo, eu não ia aguentar. Senhor, ajuda-me a aumentar a minha fé, porque realmente eu sou muito fraquinha.
E precisamos disto para sentirmos satisfação no meio das provas, no meio das dificuldades e não andarmos a correr de um lado para o outro à procura de alguma coisa que nos satisfaça verdadeiramente. Nós precisamos do Espírito Santo e da Palavra de Deus a cada dia e precisamos de aprender a suportar as coisas com paciência, que nem sempre é fácil e todos precisamos. E outra coisa importante, irmãos, satisfeitos, mas não estagnados. Ok? Satisfeitos, mas não estagnados. O perigo de sermos negligentes, preguiçosos na nossa vida com Deus, no conhecimento e na prática, pode ser perigoso. Porque em vez de crescermos e sermos adultos, continuamos meninos inconstantes. Aos Hebreus, quem escreveu a carta aos Hebreus, dá lá um toquezinho neste aspecto que pode-se aplicar a nós algumas vezes. Porque pelo tempo que já deviam até poder ensinar outros, em vez disso, precisam de quem vos ensine as primeiras coisas da revelação de Deus. Fizeram-se como criancinhas que só podem beber leite e não tomar alimento sólido. Quando uma pessoa se alimenta só de leite, é como um bebê e ainda não está capaz de experimentar as coisas que a justiça de Deus exige. Mas o alimento sólido é para os que adquiriram maturidade e que, em resultado do exercício das suas faculdades, são capazes de distinguir o bem do mal. O que é que o escritor ou a escritora da carta aos Hebreus está a dizer? Vocês já deviam de estar a ensinar outros e vocês ainda andam no beabá. Vocês têm 24 anos e estão na escola primária. E não é porque não tiveram oportunidade na vossa idade de aprender a ler e a escrever. Não, vocês já estão lá desde os 6 anos. Se nós estamos assim, se nós espiritualmente não crescemos, irmãos, desculpem, nós hoje temos muitos meios de aprender e de crescer. Só não aprende quem não quer. Nós não somos proibidos de nos reunir, como há irmãos nossos, que têm, cada crente decora um capítulo ou um livro da Bíblia e quando estão juntos têm que recitar porque não podem ter Bíblias. Não podem, são presos e mortos. E nós temos ETAD, escola dominical, que é a melhor escola da margem sul e arredores, como eu digo, é verdade. Não tenho problema nenhum em dizer, e é para todas as idades. E todos precisamos de aprender. Cultos, reuniões de mulheres, grupos pastorais de jovens, adolescentes e plus, que são jovens adultos. Que mais? Deixa-me cá pensar. Há tanta coisa, eu até já perdi a conta. E se estás a começar, podes começar a aprender as coisas mais elementares. Há um curso de candidatos ao batismo. Se queres saber o que é isso, falas com a irmã Ana Mari. Olha, há para todas as idades, há para todos os gostos e há para todas as carteiras, porque é de graça. Tirando se queiram fazer etapa, tem que pagar o livro. E é por Zoom, e é presencial, é ao gosto. Nós temos tanta coisa e muitas vezes não damos valor a nada. E não aproveitamos. Porque nós precisamos de crescer para poder dar. Se nós precisamos de mais professores de escola dominical, porque vai aumentando o número de crianças, ou adolescentes, jovens, ou porque a vida dos professores vai mudando, e as pessoas não estão preparadas na igreja, onde é que nós vamos buscar pessoas? É lá fora. Depois damos num curso assim de escola dominical. Não, irmãos, nós temos que aprender. Nós precisamos de aprender da palavra de Deus para poder dar. Se tu trazes uma pessoa a primeira vez à igreja, não estejas à espera que sejam os irmãos da igreja a fazer todo o trabalho. Tu tens a obrigação de ajudar essa pessoa a dar os primeiros passos. Tu tens que ser um pai e uma mãe espiritual. Sim, nós temos um problema de natalidade em Portugal, mas que não haja esse problema na igreja. Amém? Precisamos de ir lá buscá-los e depois precisamos de discipulá-los. Mas se nós não aprendermos da palavra e não estivermos preparados e se continuarmos a andar nas nossas coisinhas, a discutir coisas que às vezes não são importantes, em vez de olharmos para aquilo que Deus quer que a gente faça, nós estamos a perder o nosso tempo e não estamos a fazer o que Deus quer que nós façamos, que é fazer a igreja crescer. Eu gosto muito da carta aos Efésios e estou quase a terminar. Amém? Os irmãos estão felizes com Jesus? Estão prontos para ir almoçar? Não, ainda é muito cedo. Por isso ainda aguentam mais um bocadinho. Já só gastei 2h30, falta meia hora. Ok. Paulo, quando escreve aos Efésios, que é uma carta curta, pequena, condensada, mas que ajuda-nos a perceber o plano de Deus para a igreja, ele fala dos ministérios que Deus dá à igreja, ele fala dos pastores, dos apóstolos, dos evangelistas, dos doutores,
e dos profetas. Dos doutores ou dos mestres e dos profetas. E ele está a falar que todos estes ministérios servem para o aperfeiçoamento dos crentes, para fazer o trabalho de Deus e edificar a igreja, o corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade na fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, atingindo a maturidade completa, conforme o modelo da pessoa de Cristo. Então não seremos mais como crianças instáveis, variando com facilidade de ideias e de sentimentos, influenciados pelos ventos de doutrinas várias que nos empurram ora para um lado, ora para o outro, ao sabor de pessoas sem escrúpulos que astuciosamente procuram arrastar as almas para o erro. Em vez disso, seguindo a verdade em amor, possamos crescer em todos os aspectos da nossa vida, segundo Cristo, que é a cabeça da igreja, e sob a sua orientação, o corpo inteiro é perfeitamente ligado entre si, à medida que cada parte faz o seu trabalho específico, e isso ajudará as outras partes a crescer, para que todo o corpo seja saudável e edificado em amor. Então, o objetivo é nós não sermos meninos inconstantes levados por qualquer ideia que anda para aí. Nós ouvimos uma coisa e nós filtramos. Porquê? Porque nós conhecemos a Bíblia. A melhor maneira de nós identificarmos uma nota falsa é conhecer a verdadeira. Se queres saber se é verdadeiro ou falso, conhece a Bíblia. Então, quando aparece uma ideia, como os crentes de Bereia que iam ver, iam analisar, segundo as Escrituras, se aquilo que estava a ser pregado era certo, nós devemos fazer a mesma coisa. Os crentes não, os habitantes, peço desculpa. Devemos de fazer a mesma coisa. Vamos ver se isto está biblicamente correto. Não é só numa passagem. Mas como é que a gente conhece a Bíblia toda? Aprende. Escola dominical, ETAD, leitura em casa, ler livros. Peçam conselhos a livros para estudarem e lerem a palavra. Precisamos de conhecer a palavra. Precisamos deixar de ser meninos inconstantes. Precisamos de crescer e não estar estagnados. Satisfeitos, mas não estagnados. Satisfeitos, mas em crescimento. Satisfeitos, mas deixando que Deus trabalhe na nossa vida. E vai haver alturas difíceis e alturas mais fáceis, mas em todas as alturas continuamos a olhar para Jesus. Amém? Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Jesus é a fonte que nós precisamos. Até há um coro, né? Jesus, tu és a fonte. É verdade, Jesus é a fonte. Nós precisamos desta fonte e nós precisamos desta água na nossa vida para nos satisfazer. Em Filipenses, Paulo escreve outra coisa, não apenas a questão da satisfação. Diz, bem sei que eu não sou perfeito e que não cheguei ainda a essa meta. E ele já estava preso, já estava numa altura da sua carreira assim, não era nenhum menino. Mas prossigo na minha carreira fazendo tudo o que é preciso até chegar a essa meta, pois foi para isso mesmo que Cristo me cativou. Repito, irmãos, não penso que tenha atingido esse alvo, mas uma coisa só me interessa, é que esquecendo as dificuldades do passado, avanço para o fim que está proposto diante de mim. Prossigo assim para o alvo, tendo em vista a recompensa a receber no céu por Cristo Jesus. Ele que tinha fundado não sei quantas igrejas, se lerem o livro de Atos vão perceber, ele fundou não sei quantas igrejas, ele foi um verdadeiro missionário que começou trabalhos e depois voltou lá para ajudar ou mandou alguém para dar continuidade. Ele dizia, eu não estou satisfeito, eu quero mais ainda. Até eu cruzar a meta, eu vou continuar. Irmãos, isto deve ser o nosso pensamento. Isto deve ser o nosso objetivo. Eu li o testemunho de uma senhora que estavam numa formação de escola dominical. E então, um dos pastores que estava a dar a formação, foram almoçar lá no bar. E estava lá uma senhora, ele dizia, à vontade com os seus 70 e tal, 80 anos, com o crachá a dizer que estava na formação. Eu pensava que ela estava lá a serviço ou não, ela estava sentada. E ele foi perguntar, então a irmã está aqui, de que igreja é que é? Começou a falar com ela. E ela disse, irmão, estou aqui para aprender mais. E ele pensou, ele tinha 40 anos ou 50, ele pensou, ela é que me devia estar a ensinar a mim, com os anos de ensino que ela já tem e de experiência que ela já tem. E ela está aqui para aprender. Então nós precisamos ser alunos constantes. Amém? Então, esta manhã nós temos a cura para a insatisfação e essa cura tem um nome, é Jesus. E o apelo que já foi feito antes da pregação continua, venha Jesus. Amém?